Esta é a parte 3 da série de vídeos que mostra uma aplicação da função afim nos custos ou no salário de um motoboy. A gente tenta fazer um modelo com função afim que atenda essa situação. Bom, o problema é o seguinte: o motoboy recebe um salário de R$ 1.635, mas ele também recebe o valor de manutenção da seguinte maneira: 682 se ele percorre até 2.520 km. Mas, se ele percorre além de 2.520 km, a cada quilômetro que exceder esses 2.520, ele recebe o salário, mais os 682, mais 31 centavos por quilômetro que exceder 2.520. Vamos retomar rapidamente o que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, a remuneração mensal do motoboy até 2.520 passa a ser um valor fixo de R$ 2.317. E quando ele ultrapassa 2.520, ele vai ter o excedente de 31 centavos dessa maneira. O gráfico, portanto, fica uma reta paralela ao eixo X, que mostra uma constante até R$ 2.317, e a partir desse momento nós temos uma reta ascendente, uma função crescente, porque o salário dele vai subindo por causa dos 31 centavos. Então, o gráfico é essa situação aqui. Depois a gente escreveu a função que representa a remuneração mensal em função da quilometragem Y que exceder 2.520 km. Portanto, esses valores 0, 1, 480 é o excedente. Nesse caso, a gente vai ter que, se ele exceder 0, ele vai ganhar 2.317. Se ele exceder 1, ele vai ganhar também 2.317. Porque ele só tem o adicional quando excede 2.520. Então, 480... se ele exceder 1, ele vai ganhar 2.317 mais os 31 centavos. Se ele exceder 480, ele vai ganhar 2.317 mais 480 vezes 31 centavos. Bom, se ele exceder Y, ele vai ganhar 2.317 mais Y vezes 31 centavos. Bom, isso serve para a gente chegar na expressão matemática que representa o ganho em relação ao valor excedido. Portanto, o custo ou a remuneração em função do valor excedido Y é 2.317 mais 31 centavos vezes Y, que Y é a quantidade que ele excede aos 2.520 km. Bom, agora a gente tinha uma outra situação. Tínhamos que obter a expressão matemática que representa a remuneração mensal em função da quilometragem X percorrida. Não é mais o excedido. Aqui, então, essa coluna é o valor total que ele percorre. Então, até 2.520, quanto que ele excedeu? Não excedeu nada, por isso que aqui tem um zero. Agora, quando ele percorreu 2.521, quanto que ele excedeu? Como que eu chego nesse valor? Eu tenho que fazer 2.521 menos 2.520, que chega no número 1. E quando ele percorreu 3.000, como eu faço para saber o valor que ele excedeu? Eu tenho que fazer 3.000 menos 2.520. Quando ele percorreu 5.000, como eu faço para saber quanto que ele excedeu? 5.000 menos 2.520. E quando ele percorreu o X, o raciocínio é o mesmo. X é um valor qualquer. Aqui é um valor qualquer acima de 2.520. Então, eu tenho que fazer X menos 2.520. E como eu calculo a remuneração mensal? Bom, até 2.520, eu tenho um valor fixo de 2.317, que é o que ele vai receber. A partir de 2.520, eu tenho que pegar o excedente e multiplicar por 31 centavos. Então, eu tenho 2.317 mais 1 vezes 31 centavos. Na linha de baixo, 2.317 mais 480. Depois, 2.480 vezes 31 centavos. Finalmente, o que nos interessa é a última linha. Como eu faço para calcular quando ele percorre X? Eu tenho 2.317 mais X menos 2.520 para calcular o valor excedido, vezes 31 centavos. Com isso, a gente chegou na expressão matemática que representa a remuneração mensal em função da quilometragem total percorrida. Então,
a remuneração do motoboy em função de x vai ser 2.317 mais x menos 2.520 vezes 31 centavos. Essa fórmula só vale para x maior que 2.520, porque se o x for abaixo de 2.520, nós vamos ter um valor constante de 2.317. Aqui tem esse zero porque, na prática, o x nunca pode ser negativo, pois o nosso x trata-se de distância percorrida. Bom, como é que a gente faz para calcular o custo do empregador por quilômetro rodado? Basta pegar o gasto total, 2.300, o custo quando ele percorre até 2.520. Então eu pego o valor de 2.317, que é o custo até 2.520, e divido pelo 2.520. Portanto, isso é o custo por quilômetro rodado. É o custo total dividido pelos quilômetros rodados. Agora, quantos reais o motoboy receberá quando percorrer 6.000 quilômetros? Ora, 6.000 quilômetros está acima de 2.520. Então, nós vamos considerar o excedente. Como que faz? Então, a gente tem 2.317 mais x menos 2.520, x é o 6.000, vezes 31 centavos. Essa parte é para calcular o valor excedente e depois eu multiplico por 31 centavos. Portanto, nós temos o custo em relação a 6.000 quilômetros será 2.317 mais 6.000 menos 2.520 vezes 31 centavos. Então, da onde apareceu os 3.480? É o excedente. Como eu calculo o excedente? 6.000 menos 2.520. Fazendo essa conta, a gente chega a 3.395,80 centavos. Isso é o custo quando o motoboy percorre 6.000 quilômetros. Agora, qual será o custo para o empregador por quilômetro rodado quando o motoboy percorrer 6.000 quilômetros? Basta pegar o custo total e dividir por 6.000. Então, o custo total é 3.395,80 centavos. Pego 3.395 e divido em 80 centavos e divido por 6.000 e chego a 57 centavos. Agora, vamos comparar o custo por quilômetro rodado quando ele percorre 2.520 e o custo por quilômetro rodado quando ele percorre 6.000. Observe que quando ele percorre 2.520, o custo é de 92 centavos. E quando ele percorre 6.000, o custo é de 57 centavos. Ou seja, o custo diminuiu. Por que isso acontece? Porque tem um valor fixo, que é o salário do motoboy, e a manutenção de 682 até 2.520 quilômetros. Esse gasto para o empregador é fixo. Então, quanto mais quilometragem o motoboy percorrer, esse custo fixo vai sendo diluído. De tal forma que é vantagem para o empregador que o motoboy percorra o máximo de quilômetros possíveis, porque o custo dele por quilômetro rodado vai diminuindo, porque aquele valor fixo é diluído. Se o motoboy percorrer poucos quilômetros, o custo por quilômetro rodado para o empregador fica muito alto. Então, agora vamos colocar um elemento novo na análise do custo para o empregador, que é o custo do combustível. Então, se um litro de gasolina custa R$ 4,50 e a moto percorre 25 km com um litro, como que eu faço para calcular o custo por quilômetro rodado? Mais uma vez, a ideia é a mesma. Eu pego o custo e divido pelo quilômetros rodados. Ou seja, o custo é 4,50, os quilômetros rodados são 25, dividindo, chega no 18 centavos. Portanto, o empregador gasta de gasolina 18 centavos por quilômetro rodado. Agora vamos refazer os nossos cálculos colocando combustível. Então, qual é o custo quando o motoboy percorre 5.000 quilômetros? Então, agora nós temos 2.317, que é o salário mais a manutenção fixa. Depois, eu tenho
o excedente, que ele ganha 31 centavos de manutenção por quilometragem que exceder 2.520. Então, como é que eu faço essa conta? 5.000 menos 2.520, para calcular o excedente, e multiplico por 31 centavos. Agora, eu levo em consideração o combustível. A gasolina é um gasto totalmente variável, ou seja, percorreu 1 km, vai gastar 18 centavos. Percorreu 2 km, vai gastar 2 vezes 18 centavos. Percorreu 5.000 km, vai ter que pagar 5.000 vezes 18 centavos. Então, esta é a função do custo para um empregador quando leva em consideração salário, manutenção e combustível. Fazendo as contas, chegamos a 2.317 mais 2.480, que é o excedente, 5.000 menos 2.520 vezes 31 centavos, mais 5.000 vezes 18 centavos. Fazendo essa conta, chegamos a 3.985,80 centavos, que é o custo para essa moto percorrer 5.000 quilômetros. Agora, qual é o custo por quilômetro rodado? A ideia é a mesma. Eu pego o custo total e divido por 5.000 e chego no 80 centavos. Então agora, se a moto percorrer 5.000, o custo total, incluindo o combustível, é de 80 centavos. Como que fica essa função? A gente já tem a ideia como que será a função que expressa o custo. Vamos retomar a função que a gente já fez. A gente sabia que era o custo para 5.000 é 2.317, mais 5.000 menos 2.520, e etc. Bom, agora, e se ele percorrer uma quantidade qualquer acima de 2.520? Então, no lugar dos 5.000, eu vou colocar o x. Onde tinha 5.000, eu coloquei x. Então, a nossa função fica 2.317 mais x menos 2.520 vezes 31, mais x vezes 18 centavos. Não confundir o símbolo de multiplicação com o x que é variável. Então, esse x aqui roxo é variável. Variável. Isso aqui é o símbolo de multiplicação. Aqui temos o símbolo de multiplicação. Então, simplificando isso, a gente tem 2.317, 0,31. Aqui é vezes, a gente não precisa colocar símbolo nenhum, porque tem o parênteses, então 0,31 vezes x menos 2.520, x menos 2.520, mais 18x, quer dizer, 18 vezes x. Agora, se o meu valor estiver antes de 2.520, a função é diferente, porque eu não tenho esse adicional aqui de manutenção do 31 centavos. Então, a gente vai ter 2.317, que é o fixo, mais o combustível, que é 18x. A cada quilômetro rodado, ele tem que pagar 18 centavos de combustível. De forma mais simplificada, nós temos essa expressão aqui, que é uma função determinada por partes. Eu posso simplificar essa expressão aqui, ó. Posso pegar isso aqui, esse 31 centavos, e multiplicar 31 vezes x, e depois 31 vezes 2.520. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Aqui fica igual, e aqui, ó, 31 vezes 0,31 vezes x é 0,31x. 0,31 vezes 2.520 é menos 781,20. Então, 0,31 vezes 2.520 corresponde a menos 781,20. Depois eu pego menos 781,20 e junto com 2.317 e chego nesse valor aqui de 1.535,80 centavos. Bom, de onde apareceu esse 49 centavos? 0,31 vezes x, 0,31x. E tem um erro aqui. Aqui nessa expressão, preciso fazer uma correção, um momento só. Faltou colocar aqui o combustível, que é 0,18x.
Então vamos lá. 0,31 vezes x dá 0,31x. Daí eu tenho 0,31x mais 0,18x. 0,18x. Fazendo esta conta, a gente chega no 0,49x, que a gente colocou aqui, tá? E da onde então apareceu, retomando esse 1535, se eu faço 0,31 vezes 2.520, eu tenho menos 781,20. Menos 781,20 com 2.317, a gente chega nesse valor aqui. Portanto, a nossa função ficou 2.317 mais 0,18x para valores abaixo de 2.520 e 1.535,80 mais 49x para valores acima de 2.520. Agora, vamos construir o gráfico da função custo, incluindo combustível. Para isso, vamos montar uma tabela. Então, vamos lá. Se ele percorrer 0 km, qual é o custo? Vamos pensar, até 2.520, o custo é de 2.317. Só que nós temos o combustível, que é 18 centavos. Então, o custo seria 2.317 mais 0,18x. No caso da primeira situação, o x é 0. Então, por exemplo, se ele percorreu 1.000 km, 1.000 km está abaixo de 2.317. Então, nós vamos usar esta fórmula. Esta aqui, ó. 2.317 mais 0,18 vezes x, que vai dar 2.497, que é o valor, 2.520 km, ele vai ter um custo de 2.497. Então, que é essa situação aqui. Próximo. E acima de 2.520, qual será o custo? Daí nós temos a outra fórmula, a segunda parte da função. Faltou um pedaço, 2.000, não faltou nada. 2.317 mais 0,31 vezes essa diferença. Agora preciso acrescentar aqui o combustível, que é 18 centavos. Então a fórmula ficou 2.317, 0,31, x menos 2.520, mais o 0,18x. Eu estou colocando a forma longa aqui da expressão, que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, se eu tenho 2.521, que é aqui, né? 2.521, como eu calculo o custo? Eu ponho 2.521 aqui para calcular o excedente, mais 18 vezes 2.521. Então, vai ficar 2.317 mais 31 centavos. Por que 31 centavos? Porque 2.521, ele excedeu apenas 1 km do 2.520. Então, vai ficar 1 vezes 31 centavos. Ele vai ganhar só 31 centavos de acréscimo. E aqui é o 2.520 km percorrido vezes 18, que é o que ele gasta por quilômetro rodado com combustível. Fazendo essa conta, a gente tem 2.771,09 centavos, que é essa situação aqui. Bom, agora a gente vai, com esse raciocínio, a gente pode calcular todos, né? Se ele percorreu 0 km, ele vai gastar 2.317. Se ele percorreu 1 km, 2.317, mais aqui 18 centavos. Se ele percorreu 2.000 km, eu vou colocar o 2.000 nesta fórmula aqui, nesta fórmula, e vou chegar no resultado. 2.520, mesma coisa. Agora, 3.000, eu já vou usar a segunda fórmula. Esta fórmula aqui, porque excedeu 2.520. E 5.000 também vou usar a segunda fórmula. Pronto, nós temos aqui a quilometragem, temos o custo total, combustível, mais manutenção, mais salário, faltou escrever aqui. Temos condições de fazer o gráfico. Portanto, o gráfico ficou dessa situação.
Quando ele percorre 0, o custo é de 2.317. Quando ele percorre 1.000, aumenta quase em torno de 2.500, 2.000. Depois 2.520, ele vai gastar 2.760 centavos. 3.000, ele vai gastar 3.005,80 centavos. 5.000, ele vai gastar 3.985, quase 4.000. Olha como fica o nosso gráfico. Então agora a gente tem o gráfico composto em duas partes, e as duas partes são crescentes. Antes era uma parte contínua e depois subia. E agora as duas partes são crescentes. A segunda parte é mais inclinada que a primeira. Por que acontece isso? Porque entrou o combustível, que é uma variável, constantemente varia, né? O combustível, quanto mais eu mando, mais eu gasto. Então ele tornou a primeira parte da nossa função um pouco inclinada, que ele vai aumentando aos poucos. Quando chega a partir de 2.520, a inclinação fica maior, porque além do combustível, tem o gasto dos 31 centavos de manutenção por quilômetro rodado. Então, esse é o nosso gráfico mais limpo. Continuando, faça os cálculos dos custos por quilômetro rodado. Então, vamos ver agora o custo por quilômetro rodado, incluindo o combustível. Então, aqui, a primeira tabela a gente já fez. Estamos usando os dados da tabela anterior. E como eu calculo o custo por quilômetro rodado? Bom, se ele não andou nada, a empresa vai ter que pagar para ele o salário e a manutenção combinada. Então, aqui vai ser 2.317. Agora, se ele andou 1 km, o custo da empresa vai ser os 2.317, mais o gasto com o combustível, 18 centavos. Portanto, o custo será 2.317,18 centavos. Agora, se ele percorreu 1.000 km, o custo total da empresa, já calculado, é 2.497. Então, esse 2.497, mas percorreu 1.000 km. Então, eu tenho que pegar 2.497 e dividir por 1.000. E o custo será de R$ 2,50. Olha que incrível! O custo caiu de 2.317 para 2,50. Bom, isso mostra que se a empresa, uma empresa de transporte de motoboy percorreu 1 km por mês, é que ela não teve trabalho praticamente nenhum, né? Mas teve o custo fixo, teve um peso muito grande para o empregador. Agora, se o motoboy percorreu 1.000 km no mês, esse custo fixo foi diluído. Então, o custo total por quilômetro rodado caiu bastante para 2.050. E o que vai acontecer se ele percorrer 2.000 km? O gasto total é de 2.677. Então, eu pego 2.677, divido por 2.000, e olha o custo que acontece. Cai para 1,34. E 2.520 cai para 1,10. Olha que beleza. E 2.521, o gasto total é 2.771. Aqui o custo não é igual, mas aqui eu arredondei, então parece que é igual. Se ele percorrer 3.000 km, o custo total vai para R$ 3.005,80. O custo por quilômetro rodado, eu vou pegar 3.005,80 dividido por 3.000, que vai ser R$1. Finalmente, se ele percorrer 5.000, ele vai gastar 3.985,80 dividido esse 3.985,80 por 5.000, eu vou ter um custo de 80 centavos. Então, perceba mais uma vez que o custo vai caindo. Como que seria, então, a função que representa essa situação? Isso é muito importante. Bom, como é que a gente fez para calcular o custo? A gente sempre calculava o custo total dividido pelo quilômetro rodado. Então, o custo total a gente vai chamar de X. Então, a função ficou 2.317 mais 0,31, x menos 2.500, mais 0,18x. Se eu quero calcular o custo por quilômetro rodado, e o quilômetro rodado é x, então eu tenho que pegar essa função toda e dividir por x. Então, esta é a função que representa o custo por quilômetro rodado. Lembrando que essa função não é mais uma função afim. Tá? Isso vale para x maior
ou igual a 2.520. Bom, agora uma função composta por partes. Então, se ele percorrer entre 0 e 2.520, a função vai ser 2.317 mais 18 centavos, ou seja, não tem essa parte aqui, né? Que a gente já falou diversas vezes, dividido por x, que é o total de quilômetros rodados. Se for acima de 2.520, eu tenho que acrescentar esta parte, que é o excedente de manutenção, que a gente já discutiu várias vezes. Eu posso simplificar essa expressão aqui da seguinte maneira. Eu pego 2.317 e divido por x. Estou separando aqui, na verdade, fazendo um corte aqui. Mais 0,18 x dividido por x. Então, o que acontece? 0,18x dividido por x dá o 0,18, né? Porque x é igual a x. Então, a gente fala que a gente pode cancelar esse x com esse x. Então, o que sobrou é 2.317 sobre x mais 0,18, que é essa expressão aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Eu posso fazer um corte aqui e colocar o x, né? Mas estou separando aqui. Então, o que ia acontecer? Esse x, né? Cortaria com esse x. Aí eu ficar 2.317 dividido esqueci que não era para cortar. Então, bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Se eu multiplicar essa expressão aqui, ó, a gente chega e juntar o 0,31 com o 0,18, a gente vai chegar a 2.317 mais 0,31 vezes 2.520 é igual a 781,20 negativo, juntando chega nesse 1.535. 0,31 mais 18 dá 49, daí eu separo isso aqui, né? Coloco um x aqui e um x aqui, esse x corta com esse x e chego nessa expressão aqui, ó. Então, essa expressão final aqui é a forma mais simplificada da função que representa o custo por quilômetro rodado. Tá? Bom, o que nos interessa agora é o gráfico. Se eu pegar essa tabela aqui, com estes valores e esses valores, eu posso construir o meu gráfico. Então, perceba que o gráfico vai descendo, né? Porque o custo por quilômetro rodado vai diminuindo na medida que o motoboy percorre mais quilômetros. Então a função fica, pensando mais em matemática, a função ficaria assim. E o que significa esse pontilhado aqui em cima do 49? Significa que, matematicamente, se os valores de x forem aumentando até o infinito, essa reta vai diminuindo, essa curva vai diminuindo, vai descendo, mas ela não desce até o zero, ou seja, o custo nunca vai ser zero, mas ele se aproxima de 49 centavos. Por quê? Vamos voltar aqui para entender o porquê. Perceba que se eu observar essa parte da função, se o x aumenta, o x é o divisor. Então, esse valor aqui, 1.535,80, dividido por um valor muito grande, esse x vai diminuindo, isso aqui tende a se aproximar de zero. Porque se o x fica muito grande, o resultado da divisão fica muito pequeno. E o que sobra é o 49 centavos. Esta situação a gente pode entender observando este gráfico, que essa curva vai descendo e ele sempre se aproxima dessa reta pontilhada, que é o limite da diminuição do custo. O custo tem um limite, o limite é 49 centavos. Bom, para terminar, a gente vai responder a seguinte questão. Quantos quilômetros o motoboy percorreu se ele recebeu 2.837,80 centavos? Então, 2.837. Bom, se a gente pegar essa parte da função aqui,
igualar a R$ 2.837,80. Por que aqui tem o 31, não tem o 49? Porque essa função está falando num determinado mês, o motoboy recebeu. Está tratando, portanto, não do custo do empregador, mas do quanto que o motoboy recebe. A remuneração do motoboy. A remuneração do motoboy não depende do combustível, portanto não tem aqui o 0,18x. Então como é que a gente resolve isso? A gente chega numa equação, né? A função é 1.535,80 mais 31. Eu quero que isso seja igual a 2.837,80. Quero saber o valor de x total percorrido. Então eu vou isolar o x, passa o 1.535 para o outro lado, depois passa o 31 dividindo. O resultado dessa conta dá 4.200. Portanto, se o motoboy recebeu R$ 2.837, significa que ele percorreu 4.200 quilômetros. E aí nós terminamos essa série de 3 vídeos sobre modelo matemático que represente a situação do custo e do salário da remuneração mensal do motoboy. Muito obrigado.